Olá, sejam bem-vindos novamente ao seu canal Maranhamento Quântico, Ciência Cognitiva e Espiritualidade. Hoje é a aula número 5, sou Luiz Adolfo de Mello. Nós vamos falar justamente sobre mareamento quântico. Justamente por isso que escolhi essa imagem aqui, mostrando duas imagens da Terra separadas no espaço-tempo, mas emaranhada, como tivesse sido teletransportada, ou criado um dual dela. Então vamos lá, mareamento quântico. Então, mareamento quântico é uma propriedade da física que surgiu de medidas observacionais, é uma propriedade da mecânica quântica, devido ao fato que eu falo para vocês da matéria até a dualidade onda-partícula, e que toda matéria possui uma função de onda. Então, como toda matéria possui uma função de onda, a gente vai estudar as luzes, a gente vai perceber que a luz ela tem uma fase. E antes de entrar em mais detalhes sobre isso, a gente precisa lembrar também uma palavra que a gente vai usar muito aqui, observáveis. Na física, quando a gente fala em observável, a gente está falando alguma grandeza física, como posição, velocidade, momento, que pode ser medida. Ela pode ser observada, pode ser interagida. Então, você veja, vem uma função, uma luz vem, ela é não polarizada, ela passa por um polarizador, a gente filtra todas as direções da polarização que a gente não são desejadas, pega um analisador e a gente olha, então é um observável, a gente observa e faz uma medida. Da onde vem isso, Toda função de onda, ela tem uma fase, ela tem uma intensidade, tem uma frequência. Quando ela passa por isso, então o que vai acontecer? Todo o campo elétrico, ele tem uma componente X e Y, e esse ângulo aqui é chamado de fase da luz. Tá certo? Isso é chamado a lei de Malus. O entrelaçamento quântico, então, foi chamado por Albert Einstein de ação fantasmagórica. Por que isso? Porque a fase ela não está no espaço-tempo. A fase ela te permite fazer algum experimento que detectasse ação à distância, ação instantânea. Então, o Einstein usou a palavra fantasmagórica, de como assim, alguma coisa surgindo assim do nada, tal. Essas fortes correlações fazem com que as medidas realizadas numa delas parecem estar a influenciar instantaneamente a outra, com a qual ela está entrelaçada. Então, usamos a palavra entrelaçar, que é uma palavra que a gente usa para explicar que as duas coisas estão ligadas. E sugere que alguma influência estaria a propagar-se instantaneamente, fazer a separação entre elas. Sacou? Agora, fantasmagórica vai deixar o cabelo arrepiado, não, hein? Entrelaçamento quântico ou mareamento quântico é descrito na literatura pseudocientífica dessa forma aqui. É um fenômeno da mecânica quântica que permite que dois ou mais objetos estejam de alguma forma tão ligados que um objeto não possa ser corretamente descrito sem que a sua contraparte seja mencionada, mesmo que os objetos possam estar pessoalmente separados por milhões de anos-luz. Isso leva a correlações muito fortes entre as propriedades físicas observáveis das diversas partículas subatômicas. Vocês têm que entender isso com reticência. As propriedades do espaço-tempo não podem viajar a mais que a velocidade da luz. Só propriedades tipo da fase e tal, que não estão propriedades escritas nas coordenadas espaciais e temporais, ocorre isso. Mas essas grandezas são observáveis. Então, o que é o mareamento quântico? Ora, vamos ver nesse caso aqui. Tem uma molécula, um átomo aqui, ele emite um par gêmeos de fóton e de elétrons. Se eu fizer a medida aqui nesse fóton ou eletrogêmeo da direita aqui, instantaneamente o fotoeletrogêmeo do lado esquerdo vai sofrer as mesmas interações do que o do fotogêmeo do lado direito. Ou seja, eles estão emaranhados. Se eu pegar de novo uma molécula e emitir dois elétrons do lado de lá, e eu colocar um feixe coliminador, um campo magnético que faça um feixe coliminador de um lado e do outro, essas partículas gêmeas, se eu medir spin-up, spin-down do lado, por exemplo, spin-down do lado direito aqui, o -1, eu vou medir do outro lado, fortemente correlacionado, o spin-up. Se eu pegar e girar o meu aparato externo da direita aqui e fizer uma medida do lado direito, instantaneamente do lado esquerdo vai estar correlacionado ao spin da partícula gêmea, ou seja, esse é o famoso teorema de Bell. Então, como o entrelaçamento quântico não permite a transmissão de propriedades físicas a velocidade superior à velocidade da luz, tá certo? Nenhuma pode ser transmitida. Então, daí surge para o teorema da não localidade, o teorema de Bell. Ou seja, existem certas propriedades físicas, existem certos observáveis que não satisfazem as leis da física normais. Então, o entrelaçamento quântico é um termo, como teoria das cordas, para designar um fenômeno físico. Não há nenhuma corda como imaginando em 3 dimensões. Simplesmente, como eu estou falando para vocês, são palavras, designações.
Veja, vamos de novo. Quando a gente vai fazer física, falar em observável, dentro da nossa física cotidiana, a gente precisa de interagir, transmitir. Então, toda a nossa ciência é construída dessa forma. Então, por exemplo, produção do som humano. O cérebro pensa, o pulmão emite ar pela nossa laringe e faringe, vem aqui para as cordas vocais e produz o som, produz ondas vibracionais. Aí se propaga no meio material, depois você tem um receptor que é o ouvido humano, e no ouvido humano tem o tímpano que vibra, depois você tem o martelo, o bigode, que transforma em sinais elétricos nas terminações nervosas, e o cérebro da outra pessoa do outro lado interpreta esses sinais. No mareamento quântico, no espaço-tempo isso é violado. Então, ou seja, você vai precisar de transmissão de informação usando conjunto de estados entrelaçados em conjunção com um canal de informação clássico, ou seja, um teletransporte quântico. Então abre novas possibilidades, e outra possibilidade que nós vamos falar daqui a pouco é a tal do computador quântico. Então isso dá a entender que tudo está conectado por forças ou campos que não permanecem no espaço-tempo, que a gente não sabe definir isso ainda por leis físicas. Ou seja, de alguma forma a informação está passando aqui desse quadradinho escuro aqui para aquele verdinho ali, por um canal, por uma dimensão que não está na dimensão quadridimensional do espaço-tempo. Ou seja, está havendo alguma forma de teletransporte. E sem violar as leis físicas do espaço-tempo. O que é um computador convencional? Um computador convencional é um computador em linguagem de código binário 1 e 0, ou seja, gravado na forma de spin-up, spin-down. Uma palavra, por exemplo, de 8 bits, são um conjunto de 8 zeros e 8 conjuntos de 0 e 1. Mas se pudermos armazenar informações na fase de função de onda do fóton, do elétron, que é aquela setinha diagonal que já aparecia lá na lei de Maslow lá, eu não preciso mais guardar, não sou restrito a guardar informação só usando o 0 e 1. Eu posso usar uma combinação linear dessas duas informações. Em princípio, eu teria infinitas possibilidades de fazer isso. Tá certo? Isso aqui são spin-up e spin-down. Aí isso permite, então, que eu tenha uma capacidade enorme de gerar e gravar informações. Então, o que tem a ver isso com espiritualidade? No meu momento eu falei em espírito, alma, nada disso. Mas todo o tempo eu estou falando em novas dimensões, que o universo não tem mais espaço-tempo. As interações não precisam mais viajar pela velocidade da luz, ela pode ser instantânea e assim por diante. Ou seja, isso permite a gente abandonar o raciocínio cartesiano e começar a abordar um raciocínio holístico, ou seja, está tudo entrelaçado. Ou seja, hoje nós vivemos no universo da web, no universo das telecomunicações, aonde toda a informação está chegando simultaneamente na casa de todas as pessoas ao mesmo tempo, de forma difusa, não coerente, que permite, né, uma rede de informação e mareamento de todas as nossas consciências. Então começa a permitir coisas novas que o cartesianismo, o materialismo não permitia, tá certo? Ou seja, de novo, permite a gente abandonar o modelo de linha de montagem na educação na igreja e adotar uma ideia holística de igreja e escola. Então você tem os vídeos legais aqui de entrelaçamento quântico, né? Esse é um deles, muito legal, eu sugiro fortemente que vocês o assistam. Tem esse do experimento de Aspect, que é aquele que eu usei lá do Spencer Gerlach, que vocês poderiam também assistir. Observações, né? Já que isso aqui é uma aula de quântica, não dá para ser uma aula cartesiana. Então, pelo princípio da complementariedade, vocês não sabem se é minha natureza humana e divina que está falando aqui por vocês, tá certo? Deixa eu fazer essa brincadeira, né? E não dá para medir com precisão infinita, né? Se eu tenho a verdade ou não tenho a verdade, né? E pela quantização da informação, essas informações só vão chegar em pacotes de aulas de 10 e 14 minutos para vocês. Momento cômico, né? Continuando meu momento cômico. Esse canal é patrocinado por Cachaça 51 Encarnações, Whisky Walking Circles e Mensagem do Anjo Gabriel para quem não acreditar nelas. Se não gostarem desta encarnação e dessas aulas, não conte para os outros. Tá muito difícil achar espíritos sérios que queiram encarnar aqui na Terra no Brasil. Volte sempre para cá.